Pessoal, vamos para a segunda parte de funções sintáticas aí, estamos falando de sujeito. Então a gente vai falar agora sobre os tipos de sujeito. Nós temos 3 tipos de sujeito. Vamos lá? Primeiro nós vamos ter o sujeito determinado, nós vamos ter o sujeito indeterminado, e nós vamos ter o que? A oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que não existe. Então é diferente de um que é indeterminado. Um é indeterminado e o outro não existe. E os que são determinados, por sua vez, também, o que? Ele pode ser um determinado simples, pode ser o que? Composto, e ele pode ser o que? Implícito. Veja que ele é determinado, mas ele não está escrito na frase ou na oração. E não se confunde com o indeterminado. São duas coisas distintas. Por exemplo, fui ao supermercado. Quem é esse fui? Quem foi? Está subentendido aqui, ó, que sou eu. Então está implícito. Então é um sujeito determinado implícito, não é indeterminado. Ok? Então vamos ver isso aí. Então o sujeito determinado é o que? É o que está precisamente identificado. Pode ser simples, composto ou implícito, como nós vimos aí. Sujeito determinado simples. Simples ele significa, por que ele é simples? Quando ele apresenta apenas um núcleo que se relaciona com quem? Com o verbo, ok? Um núcleo relacionado com o verbo. Exemplo, a professora, apenas um núcleo. Saiu, quem saiu? A professora. Pedro esperou, quem esperou? Pedro. Os alunos estudaram, quem estudaram? Os alunos. Elas gostam de sorvete de morango. Elas gostam. Quem gostam? Quem são as pessoas que gostam de sorvete de morango? Elas. Então veja, sujeito determinado simples. Beleza, então nós vimos aqui, ó, vimos este. Agora vamos andando aqui, ó. Isso aqui é o que? É interessante você pensar dessa forma que eu estou colocando aqui, trazendo essa, como que eu posso dizer, esse tom mais apagado do conteúdo para você se localizar para a ideia, para você ter uma ideia sistêmica. Quando você tem uma ideia sistêmica do conteúdo, você consegue gravar melhor, beleza? Então nós vimos sujeito determinado, que ele está na frase. Ele pode ser simples, que está, quando ele é simples, apenas um núcleo. E agora vamos ver o composto, certo? A gente vai ver agora o composto. Então, sujeito composto, determinado composto, ele é determinado quando apresenta o que? 2 ou mais núcleos relacionando com quem? Sendo relacionado com quem? Com o verbo. Então ele está relacionado com o verbo. 2 ou mais núcleos. Então veja, a professora e quem mais? E eu saímos da sala. Então agora eu tenho que 2 núcleos. Pedro e João esperaram suas mães na portaria. Então veja, quem que esperou na portaria? Pedro e João. São 2 pessoas. Então 2 ou mais núcleos. Alimentação equilibrada e exercício físico são essenciais para uma vida saudável. O que é essencial para uma vida saudável? O que é? O que? Veja que eu usei aqui, ó, o que. Opa, tirei. O que é? Esse daqui é o verbo que eu estou usando. Então, pergunta mais o verbo, eu acho o sujeito.
Então, o que é essencial para uma vida saudável? Alimentação equilibrada, exercício físico. Então, é o que? 2 ou mais núcleo, portanto, vai ser um sujeito determinado composto. Inglês e alemão são línguas que dominam na perfeição. Inglês e alemão são línguas que dominam na perfeição. Então, quais são as línguas que dominam na perfeição? Inglês e alemão, sujeito determinado composto. Beleza, então vimos sujeito que é um sujeito determinado que está na oração. Ele pode ser simples, que ter apenas um núcleo, pode ser composto por ter mais de 2 ou mais núcleos relacionados com o verbo. E eu tenho agora o sujeito determinado implícito. Quem é o implícito? É o sujeito determinado implícito, é quando pode ser facilmente identificado através da desinência verbal ou por referência em outra oração, mesmo não aparecendo na oração de forma explícita. Exemplos aqui: fiz dieta durante 3 semanas, ou 3 meses, melhor. Fazer em 3 meses é muito, né? Então 3 semanas. Quem é o sujeito do fiz? Quem fiz? Eu fiz. Eu fiz dieta durante 3 meses. Então, quem é o nosso sujeito implícito? Eu. Gostamos de acordar cedo e correr na praia. Tá implícito aqui quem? Nós gostamos de acordar cedo e correr na praia. Meus irmãos vêm aí, pediram para esperar. Meus irmãos, sujeito implícito. Aqui, ó, veja que aqui estou fazendo aqui uma referência de outra oração. Meus irmãos vêm aí, pediram para esperar. Quem pediu para esperar? Meus irmãos. Então é o sujeito que, por referência em outra oração, mesmo não aparecendo na oração de forma explícita, ele foi facilmente identificado. Ok? Seria isso. E agora vamos ver, então, nós vimos aqui o sujeito determinado, agora vamos ver o sujeito indeterminado. Quem é o sujeito indeterminado? Ele pode ser 3. Então, o sujeito indeterminado não se consegue definir quem ele é, certo? Normalmente ocorre com verbos na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior, porque se tiver referência anterior, ele vai cair nisso daqui, ó, com referência em outra oração, ele seria sujeito determinado implícito. Então, não pode ter referência anterior. Então, normalmente eu usar o termo eles, se eu usar esse bizuzinho aqui, eu mato, que é uma terceira pessoa no plural que não tem referência anterior, eu consigo verificar que ele é um sujeito indeterminado, que está na terceira pessoa do plural. Então, eles querem que eu mude de apartamento rapidamente. Então, o eles é indeterminado, certo? Então, e querem que eu mude. Então, terceira pessoa do plural. Veja, nós temos lá eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então aqui são as 3 primeiras pessoas do singular, e aqui nós temos as pessoas do plural. E aqui nós temos a terceira pessoa do plural, que é o nosso amigo chamado eles. Ok? Então vejam, isso aqui é gramática, isso daqui é regra, ok? Então vamos lá. Por convenção, nós dizemos que a terceira pessoa no plural
é um sujeito indeterminado. Eles, quem são eles? Não consigo determinar. Segundo os gramáticos, por isso, a terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior, ele vai ser um sujeito indeterminado e ponto final. Querem que eu mude de apartamento rapidamente. Quem querem? Eles querem. Terceira pessoa, então, sujeito indeterminado. Pediram apoio financeiro para ajudar crianças órfãos. Quem são? Quem pediu? Eles. Eles. Terceira pessoa do plural. Beleza? Então, o sujeito determinado ele pode ser três. Primeira pessoa, aliás, terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Mas quem é a terceira pessoa do singular? Ele, certo? Mas tenho que ter agora quem? A partícula C, certo? Mais a partícula C, que é o índice de determinação do sujeito. Partícula C, índice de indeterminação do sujeito. Gasta-se. Então vai estudar isso aqui depois, tá? Sobre a partícula C vai ficar mais fácil. Gasta-se muito nas festas de casamento. Gasta-se muito. Veja. Precisa-se de ajuda. Quem precisa de ajuda? Precisa-se. Que está indeterminado, ó. Terceira pessoa. Ele gasta. Ele precisa. Mas o C determinou também. Então, com partícula indeterminadora do sujeito, gasta-se, precisa-se. Então, é a segunda forma que eu apresento o sujeito indeterminado. Primeira, então, terceira pessoa no plural. Segunda, terceira pessoa no singular mais a partícula C, que é a determinadora do sujeito. E depois os verbos que são conjugados no infinitivo impessoal. É essencial diminuir a desigualdade social. Veja, é essencial diminuir infinitivo impessoal. É insuportável estar na sua presença. Então não tenho o sujeito. Então verbos conjugados no infinitivo impessoal é a terceira possibilidade do meu sujeito indeterminado. E por fim, nós temos o nosso sujeito. Aliás, nós temos uma oração, né? Sem sujeito, né? Sem sujeito, sujeito inexistente, certo? Então não se confunde com o indeterminado, certo? O indeterminado ele existe, mas eu não consegui achá-lo desgramado, certo? Já o último não existe o sujeito, não existe. Veja, então a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, então eles são formados por verbos impessoais e eles são sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Então, como? Primeiro, fenômenos atmosféricos e da natureza. Depois o verbo fazer e o verbo haver. Então, fenômenos atmosféricos e fenômenos da natureza. Verbos, por exemplo, chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer. Todos os dias chove no fim da tarde. Quem chove no fim da tarde? Todos os dias. Tem sentido? Não. Então, esse verbo está na terceira pessoa do singular. Como se fosse eu chovo, tu choves, ele chove. Então, terceira pessoa aqui, ó, do singular.
mas agora estou falando de fenômenos da natureza, fenômenos atmosféricos. Nos dias frios neva muito. Então, mais um exemplo de sujeito inexistente. Já anoiteceu. Sujeito inexistente. Agora o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, também vai ser um sujeito inexistente. Ó, vai fazer 5 anos que visitei o Canadá. Vai fazer. Aqui é até estranho, mas ele tem, poderia ser vão fazer 5 anos também, ok? Vai fazer 5 anos ou vão fazer 5 anos. Só que agora ele é o que? Terceira pessoa do singular. Então vai fazer. Faz 3 meses desde que a última vez que te vi. Faz 2 horas que estou esperando você. Então, conjugados na terceira pessoa, são verbos impessoais. Então, o verbo normalmente ele está flexionado. Olha que interessante. O verbo, gente, ele é flexionado para guardar relação com o sujeito. Mas ali, ó, olha que interessante. Se aqui é 5 anos que visitei o Canadá, 5 anos que visitei, ou faz 3 meses que a última vez que te vi, ou faz 2 horas que estou esperando você, tempo decorrido. E veja, esse faz aqui, ó, faz 2 horas, faz 3 meses, faz 5 anos. Então aqui esta oração e esta oração são o que? Orações sem sujeito. Lembrando que aqui, ó, que visitei, você pode olhar assim, oxe, mas quem visitou? Eu visitei. Beleza, quem é o sujeito aqui? É eu. O sujeito, ele é o que? É um sujeito determinado simples. Beleza? Beleza. Mas nós estamos analisando o que? A oração. A oração é a quantidade de verbos em uma frase, ok? Por exemplo, aqui, vai fazer locução verbal. Vai fazer locução verbal, certo? Se é locução verbal, é uma oração. Agora, que visitei o Canadá, visitei o Canadá, outra oração, ok? Agora, olha que interessante, gente. Se eu estou usando o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, é um verbo sem sujeito. Então ele é o que? Impessoal. Que nem diz o povo aí, não varia. Então ele não vai variar. Então ele vai ser o que? Sempre conjugado na terceira pessoa do singular. Então você vai falar assim, que horas são? Tempo decorrido. Quanto tempo? Que horas são? São 2 da tarde. Indicando tempo decorrido. 2 da tarde é o tempo decorrido. Aí vai ter gramática que vai dizer que sim, outro que não. Então, são 2 da tarde. Não use isso. Agora fala assim, se você colocar assim agora, quanto tempo que você está esperando? Já faz quanto tempo que você está esperando aí a reunião? Já faz 2 horas. Agora, o pessoal olha assim, poxa, não era fazem 2 horas, não tem que combinar, não tem que, o verbo não está relacionado com 2 horas, não, mas aqui é o que? Um verbo impessoal indicando a terceira pessoa no singular para falar de que um sujeito é inexistente.
faz 2 horas. Interessante. Então, quando você escutar alguém falar, fazem 2 horas que estou aqui, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Porque é um verbo impessoal, indica que o sujeito ele é inexistente. E por fim, o verbo haver, ele pode estar no sentido de existir ou do tempo decorrido também. Então, isso que é clássico, o CESP ama de paixão esse verbo. Ama, mas ama de paixão mesmo. Há 3 minutos, há pastéis de carne e de queijo. Havia várias pessoas, existiam várias crianças. Se eu vou colocar, mudar pelo verbo, o verbo haver, vai estar havia várias crianças. Não hão várias crianças, ok? Então, lembre disso. Acabou? Acabou. Então vemos que o sujeito ele pode ser determinado simples, pode ser o composto, o implícito, o indeterminado, e o sujeito ele pode ser inexistente. O sujeito inexistente, quanto tempo você está estudando essa matéria? Você vai falar 2 horas. Ok? Ou então você vai falar como? Você vai falar assim, faz, verbo fazer, faz, verbo fazer, 2 horas. Olha que interessante. E maioria esmagadora erra esse daqui. E quando você fala desse jeito, às vezes sem querer, às vezes uma pessoa simples fala desse jeito e você acha que ela está errada, na realidade ela está certa. Beleza, povo? Então, seria isso. Um abraço e até a próxima. Siga firme.